Aleluia. Sabe que você está no melhor lugar que você poderia estar hoje? Aleluia. Aleluia. Na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo nutrido por essa palavra que traz força ao teu espírito, que alimenta o teu espírito, que nos faz caminhar seguro, que nos faz caminhar de cabeça erguida, saber quem nós somos. Como foi pregado hoje pela manhã, a palavra de Deus ela deve ser um espelho para a nossa vida. Porque aquilo que está errado em nós, a palavra de Deus vai nos orientar. Ela vai fazer com que a gente observe, com que a gente nos corrija a cada dia, a cada erro, a cada passo que a gente dá, a cada momento, a cada processo que a gente passa. Então nós temos que colocar sempre a palavra de Deus diante de nós, para que a gente possa correr a carreira que verdadeiramente está proposta por Deus para a nossa vida. Amém? Aleluia. E ouvindo hoje pela manhã o pastor Guilherme pregar, antes de sair de casa estava ouvindo uma ministração e disse: talvez isso seja o que eu vou pregar à tarde, mas como homem prudente, primeiro eu vou ouvir a palavra do pastor Guilherme pela manhã para Deus falar algo comigo. E Deus falou coisas pela manhã através do pastor Guilherme, daquilo que eu tinha ouvido logo cedo. Minha esposa está ouvindo comigo uma palavra e eu disse: é isso aí, não tem mais dúvida. E eu quero falar hoje com você, compartilhar a palavra com o tema: o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente deve fazer quando não sabemos o que fazer? Quando a gente não tem mais meios naturais, quando a gente procura dentro da nossa sabedoria algo para resolver um problema e a gente, rapaz, esgotou a minha solução, o meu estoque de solução dentro da minha sabedoria humana. Mas sabe que Deus, quando Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim e de você, Ele colocou um estoque de sabedoria, um estoque de resoluções de problemas que é inesgotável, que é infinito. Então, quando a tua sabedoria humana se limitar, você tem a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, e você pode usar ela à vontade, para que a gente possa vencer todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade que se levanta na nossa vida. Amém? Abre comigo lá a tua Bíblia em Romanos, capítulo 10, 17. Quero começar com isso, nós vamos passear um pouco pela Bíblia. Romanos capítulo 10, você conhece bem o versículo, eu vou ler na versão NVI. E a minha versão diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Na versão ARA ela diz: e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Isso nos dá uma ideia de que o ouvir e ouvir, eu preciso ouvir a palavra de Deus constantemente. Se eu quero andar em fé, se eu quero vencer na vida pela fé, e a Bíblia diz: e o justo viverá pela fé, eu preciso ouvir constantemente a palavra de Deus. Para quê? Para que fé possa ser gerada no meu coração, para que fé seja gerada no meu espírito, e assim eu possa andar pela fé, sem dificuldade alguma. A Bíblia diz, Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existe um meio para que eu possa alcançar a atenção de Deus, puxar a atenção de Deus, alcançar o seu coração, e esse meio é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Você está comigo? Amém. Aleluia. Então a fé, a palavra de Deus, nós devemos ouvi-la constantemente. Se nós queremos vencer na vida, se nós queremos ter vitórias na nossa caminhada cristã, a palavra de Deus ela é fundamental. Ela é inseparável, ela é algo que nós precisamos constantemente, e não ouvir uma vez, mas ouvir várias vezes, talvez várias vezes o mesmo versículo, várias vezes o mesmo tema, várias vezes a mesma palavra. Para quê? Para que a gente consiga ser tão convicto naquilo que a gente está ouvindo, seja tão convicto naquilo que nós temos recebido do Senhor,
para que algo não seja, para que a nossa fé ela seja inabalável. Amém? Diga inabalável. Agora abre lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5. A gente quer construir algumas coisas para podermos aprofundar dentro do tema. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5. Aleluia. Do versículo 5 ao 9 diz: Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Versículo 8, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. E o 9 ele diz, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Em outra versão ele diz que me abriu-se uma porta oportuna, grande e oportuna, mas há muitos adversários. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aqui que há uma oportunidade dele estar com os irmãos, ele estar compartilhando com os irmãos acerca da palavra, acerca de fortalecei-vos no Evangelho, e ele quer aproveitar essa situação, quer aproveitar essa grande porta que se abriu para ele, porque ele é um homem que estava sempre viajando, indo de cidade em cidade, mas ele olhou aqui, encontrou uma oportunidade que lhe foi aberta, de poder permanecer, não fazer apenas uma visita, mas ter um tempo maior com aqueles homens, com aquelas pessoas. E ele diz, olha, a porta ela é grande, ela é oportuna, mas há muitos adversários. Ele não está dizendo aqui que o período que ele ia passar seria um período tranquilo, onde ele iria repousar, ele ia ficar ali um momento de tranquilidade, onde não ia ser incomodado. E não, ele disse que há muitos adversários. Sabe que, amados, que quando portas se abrem na nossa frente, alguns problemas se levantam juntos. E algumas pessoas tendem a recuar e dizer, isso não é de Deus. Com problema junto? Não, isso não é de Deus. Abriu-se uma porta grande e oportuna. Deus deu uma oportunidade para ele ficar ali. Mas são muitos adversários. Existem problemas. E aí, vai recuar? Vai retroceder? Ou vai aproveitar? Ou vai decidir encarar essa situação? Sabe, amados, a Bíblia não é um mar de rosas. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos ensinou como a gente pode vencer, como a gente pode passar por dificuldades, passar por problemas, e isso não nos afetar. Pelo contrário, lá em Tiago, capítulo 1, 2, ele vai dizer, ó, tende motivo de grande alegria por passar por diversas tribulações, porque depois de vocês terem vencido tudo, vocês vão ser perseverantes, e vocês vão ser amadurecidos por isso. Você quer ter experiências na tua vida? É bom passar por dificuldades, é bom passar por tribulações, porque isso vai te fortalecer. Agora é passar, não é ficar, não é recuar, é você encarar, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está com você, sabendo que você não está sozinho nessa caminhada, sabendo que se você for ousado, se você for intrépido, Deus vai te ajudar a passar por isso. E você vai adquirir experiência. Aleluia. E qual é a finalidade disso? Ele disse que é para que tu... abre lá. Tiago 1.
Versículo 2, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que, ao propósito, de que vocês sejam maduros e íntegros. O que é íntegros? Inteiros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha o propósito: maduros e inteiros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, sem que vocês não tenham mais dificuldade com nada. Se levanta um problema, você supera, você passa, você vence. Se esse problema se levantar novamente, você diz: isso é fichinha, isso eu sei como passar, eu tenho experiência com isso aí, eu sei o caminho. O Senhor me deu a instrução, o Senhor me deu a palavra certa para eu passar por isso. Eu não vou mais me deter nisso, eu não vou mais ficar parado diante disso aí, não. Eu vou andar, eu vou passar por cima disso aí, porque eu sei, o Senhor me ensinou. Eu tenho experiência, eu tenho perseverança, eu já estou quase completo nisso. Eu posso caminhar. Aleluia. Então, olha para os problemas como uma oportunidade, não como motivo de você parar, de você ficar impedido de caminhar. Amém? Olha como uma oportunidade de vencer. Às vezes o próprio mercado, né, de trabalho, ele se levanta com crise, se levanta com problemas, com dificuldades, com algumas impossibilidades, mas encara aquilo ali como você pode resolver. E as pessoas vão procurar aquele que pode resolver. Vão contratar aqueles que sabem resolver. O pastor falou isso pela manhã. Seja aquele que esteja na posição de que pode resolver, de que sabe resolver problemas. É um problema? Eita, ninguém quer encarar. Diga: eu encaro. Você é aquele que vai encarar o problema. Você é aquele que vai vencer o problema, vai resolver o problema. Meu irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o dono, o rei da sabedoria dentro de você. Aleluia, não é um problema que vai te parar. Sabe, quando a gente olha para a vida de Davi, se Davi fosse olhar para aquele gigante e dizer: rapaz, isso aí não tem homem que possa vencer um gigante como esse. Mas Davi só venceu aquele gigante porque ele sabia que ele não estava sozinho, porque ele sabia que não estava na sua própria força, porque ele não estava usando meios naturais. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou te vencer em nome do Senhor dos Exércitos. E o rei Saul queria dar um jeitinho: não, vamos botar aqui um capacete, uma armadura, um negócio aqui. Quando ele colocou, ele parecia um mamulengo, cheio de armadura, cheio de fé. E rapaz, não dá nem para andar com um negócio desse. Meios humanos que dificultou, ou iria dificultar ele vencer aquele gigante. Esquece os meios humanos. Se é algo que você tem que resolver na força do Senhor, usa aquilo que o Senhor te deu. Aproveita a sabedoria de Deus. Aproveita a sabedoria que vem lá do alto. Amém? Não fica olhando para os problemas. Não fica com os olhos: é grande demais, é impossível para mim, eu não posso ir. Ei, se Deus falou, vai. Se Deus diz que é teu, é teu. Amém? Lá em 2 Crônica, não precisa abrir, vou contar a história, você conhece. 2 Crônica, a partir do capítulo 20, conta a história do rei Josafá, que ele estava diante de um grande exército, 3 grandes exércitos, e aqueles exércitos vinham contra ele, e ele não sabia o que fazer, e o que foi que ele fez? Ele se prostrou. Ele voltou os seus olhos para o Senhor, e ele começou a falar com Deus: Deus grande, Senhor dos exércitos, Deus dos nossos antepassados, aquele que pode todas as coisas, aquele que é poderoso. E ele buscou no Senhor uma solução diante de um problema que ele não podia resolver. Ele não sabia como resolver aquele problema na sua forma humana, na sua capacidade humana, mas ele buscou aquele que pode. Ele buscou aquele que poderia resolver o problema.
E vai ter problemas que você vai orar a Deus e Ele vai dizer, olha, fica tranquilo. Isso aí é um problema para você, tal é um problema aos seus olhos, mas fica tranquilo que você não vai mover uma palha. Só observa. Só observa. E Josafá recebeu aquela instrução do Senhor e disse, olha, vamos colocar aí os músicos, vamos marchar e ninguém vai fazer nada, vamos só observar. Deus vai fazer. Ele disse que a peleja não é nossa, a peleja é dele. Aquele que se levanta contra ti, amado, está se levantando contra o teu Deus. Tudo que se levantar contra você, não está se levantando contra você pessoalmente, mas está se levantando contra Deus que você carrega, Deus que você serve. Amém? E Josafá, ele não se apoiou na sua sabedoria. Ele não quis expor algo natural ou se esforçar de algo natural, como que ele viu que não ia dar certo. Mas ele buscou em Deus. E ele recebeu vitória por causa disso. Ele saiu vitorioso por conta disso. Amém? Sabe, manter o foco nos problemas não irão ajudar a superar, a vencer o problema. Quando a gente olha muito para o problema, sabe que você está dando empoderamento ao problema? O seu foco no problema. Esse problema é grande demais, eu não posso, ele é enorme, está cada vez pior. E o Deus que resolve todo o problema está aqui esperando você olhar para Ele, esperando você buscar Ele, esperando você voltar os seus olhos para Ele, tirar os olhos do problema e olhar para o Senhor. A gente tem um exemplo de Pedro, quando Jesus aparece no mar andando sobre as águas e Pedro diz, mestre, és tu? Ele diz, sim, então faz com que eu vá até aí. E Jesus diz, oh, vem, só isso, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. E a gente conhece a história, vendo os ventos, a tempestade, ele começou a tirar o foco de Jesus e olhar para o problema. Começou a ter medo daquilo que estava ao seu redor e começou a afundar. E verdadeiramente é assim que geralmente acontece com nossa vida, quando a gente está olhando muito para Jesus, estamos focando em Jesus, estamos olhando para Ele, mas aí o problema dá um grito no nosso ouvido e a gente já tira o foco. E o problema grita mais alto e a gente já não está mais olhando para Jesus. E a gente precisa manter os olhos focados nele. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Corramos a carreira que nos está proposta. E Paulo ele faz uma comparação com o corredor. Diz que esse corredor ele não corre olhando para os lados, ele não corre distraído, ele corre focado. Ele corre com o alvo certo. Ele diz, tirando todo o peso do pecado que tem nas mentes, nos assedia. O pecado está ao redor, tentando. E o diabo operando através dele. Tentando nos distrair, tentando nos atrasar, tentando tirar o foco de Jesus. Mas aquele que tem foco, aquele que tem um alvo estabelecido, ele não vai se distrair com coisas. O pastor falou hoje pela manhã sobre redes sociais. Quanto tempo pessoas passam, muito tempo, perdido, porque não edifica, é apenas distração. E o tempo está sendo remido, né? Nós temos mais tempos por conta da tecnologia e esse tempo está sendo roubado por nós mesmos. Não estamos sabendo aproveitar bem o tempo na presença do Senhor, buscando as coisas do Senhor, meditando nas coisas lá do alto, colocando o nosso pensamento nas coisas que são lá do alto. Filipenses 4:8 diz, olha, finalmente, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma boa fama,
Nisso pensai, nisso ocupai o vosso pensamento. Então nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo, aproveitar bem cada momento que a gente tem, porque tudo que a gente faz no Senhor não é perca de tempo. Todo o tempo que você investe no Senhor não é perca de tempo, pelo contrário, é algo que você está crescendo, é algo que você está avançando mais e mais. Deus quer que você avance, que você amadureça, que você percorra e conclua a carreira que Ele colocou para você. Não uma caminhada cristã capenga, como diz a música, tropeça aqui, cai acolá, e depressa levanta e começa a andar. Não, Deus quer que você ande verdadeiramente. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por que a luz? Porque a luz ele vai iluminar o problema, a dificuldade, os obstáculos, e você vai se desviar dele. Não vai parar diante do obstáculo. Eita, e agora o que é que eu faço? Deus ele vai te dar sabedoria, soluções de problemas. Como dizia a música, se o mar não se abrir, anda por cima dele. Mas você vai passar. Você vai passar. Os israelitas ficaram ali na frente do Mar Vermelho e agora? E Deus disse, Moisés, olha para a tua mão. Tu tem um cajado. Abre as águas. Fere as águas. E a solução estava na mão dele. Era um problema muito grande. Mas o mar se abriu. E o povo passou. E do outro lado Miriam dançou. E tinha logo duas. Ei, meu irmão, do outro lado tem uma festa para você fazer. Mas antes de você ver o milagre acontecer, celebra antes. Por quê? Porque vai acontecer. Já é certa a vitória. Aleluia. Aleluia. Como diz, meditar é adicionar poder naquilo em que meditamos. Quando nós meditamos muito em algo, estamos dando poder naquilo. Se você olha muito para o problema, medita muito sobre o problema, você está dando poder àquele problema. Talvez ele não seja nem isso tudo, mas você deu tanto poder a ele, que você acabou ficando tão pequeno diante dele. Mas quando você olha para o Senhor, medita na palavra do Senhor, você dá empoderamento a essa palavra que já é carregada de poder, você trata ela como ela verdadeiramente é, você vai ver o quão grande é o teu Deus diante dos problemas. Aí depois você olha para o problema e vai dizer, oxe, era isso aqui que estava me atrasando, era isso aqui que estava me impedindo de seguir, me impedindo de caminhar. Era essa besteira. Por quê? Porque agora você tem um Deus que te dá solução, que te faz olhar para Ele e dizer, eu sou grande, eu sou maior do que qualquer problema que você possa imaginar. Esse é o Deus que nós servimos. O diabo não está, se o diabo não está te incomodando, é porque você não está incomodando. Se o diabo não está incomodando você, é porque você não está incomodando ele. Ou seja, se o diabo não tem tentado te incomodar em nada, é porque você não está fazendo nada com a palavra, você está totalmente relaxado no Senhor, você não está avançando no Senhor, e o diabo também vai dizer, não vou ter nem trabalho de agir aí. Você precisa incomodar o diabo, andando na palavra, confessando a palavra. Pastor, eu disse, não, deixa, o diabo está no canto dele, deixa ele lá, eu no meio, não mexa com esses negócios, não. Meu irmão, você precisa avançar no Senhor, você precisa ser ousado, você precisa desfazer as obras do diabo. É claro que ele não vai gostar. Mas você vai deixar uma pessoa ir para o inferno? Você vai deixar uma família ser destruída? Você vai deixar algo destruir uma casa, uma família, uma vida de uma pessoa, e você tendo um poder, uma autoridade para poder desfazer aquilo?
Você decide. Você pode. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda a obra de Satanás você pode desfazer. Você recebeu o nome que está acima de todo nome. Nome de Jesus. Aleluia. Abre lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A partir do versículo 21, eita, me empolguei. A partir do versículo 21. Eita glória. Nós vamos ler do 21 ao 24, depois vamos continuar do 35 ao 42. Ok? Então do 21 diz: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. No 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vai lá para o 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso, agora preste atenção no 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Amém? Então preste atenção aqui. Jesus estava num lugar pregando a palavra. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e disse: Olha, Jesus, eu te peço, eu te imploro que vá até a minha casa, porque a minha filha se encontra doente e ela está numa condição já de uma doença perto de morrer, uma doença para a morte, uma doença terrível, e eu preciso que você vá na minha casa para que você imponha as mãos, ela seja curada e viva. E Jesus disse: eu vou, ok. E nesse processo, nessa ida de Jesus, a gente pulou esse pedaço, é justamente a passagem onde Jesus encontra com a mulher do fluxo de sangue, onde a mulher ela fala consigo mesmo que estava há 12 anos naquela hemorragia, e ela toca em Jesus e ela fica curada. E depois desse processo, nesse caminho, Jesus chega próximo, quando está chegando próximo à casa de Jairo, algumas pessoas vêm da sua casa e dizem: olha, não adianta mais, não precisa mais ele vir, porque a criança morreu. E Jesus diz assim, no 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, creia tão somente, ou tão somente creia. Algumas pessoas disseram a verdade: olha, a menina morreu.
Não precisa mais dele ir. Jesus ignorou aquilo que eles disseram. Sabe que algumas coisas, algumas informações chegam para a gente é verdade. E a gente acaba se conformando. A gente acaba obtendo aquela informação, recebendo aquela informação e se conformando. Algo que a gente ia resolver, algo que a gente ia conseguir resolver, ou estávamos prestes a resolver, por causa de uma informação, faz com que a gente pare, faz com que a gente dê meia volta. E Jesus, com aquela informação, ele disse: tão somente creia. Jesus ignorou aquela informação. Jesus foi à casa de Jairo, e ele não levou pessoas incrédulas, ele levou apenas Pedro, Tiago, João, levou o pai da menina, a mãe da menina, e aqueles que estavam rindo, quando ele disse: olha, a menina não morreu, ela apenas dorme, e começaram a rir dele. Aquelas pessoas não entraram na casa, ficaram do lado de fora. E eu lembro de um filme chamado Superação, onde uma criança, ela se afogou num lago congelado, e ali ela entrou no processo de coma, e passou um bom tempo, um grande tempo em coma, e a mãe daquela criança estava no hospital, e crendo tão somente que aquela criança, que o filho dela iria sair daquela situação. E alguns médicos estudados, conhecedores da sua área de medicina, disseram: rapaz, não tem jeito mais não. Já vi casos como esse que não teve jeito. Esse menino não vai sobreviver. E aquela mãe ouvia aquelas coisas dos médicos e dizia: olha, se você não está crendo igual a mim, saia. Eu só quero aqui no quarto do meu filho quem estiver crendo igual a mim. Então tem algumas pessoas trabalhando naquela área ali de saúde, e elas tiveram que se retirar, mas tinha um médico que, mesmo com a dificuldade, mesmo com um caso tão grave daquele, ele disse: pode ser. Pronto, se você crer junto comigo, você vai fazer o seu trabalho e eu vou fazer a minha parte. Está aqui orando, está aqui crendo. Mas, meu irmão, se algo está difícil na tua vida, se tem algo se levantando com problema, não anda com pessoas que vão murmurar. Não anda com pessoas que vão falar o contrário. Anda com pessoas que vão confessar a palavra, que vai crer junto com você. Vai te levantar, vai fazer com que você avance mais e mais. Não vai esmorecer, não vai ter teus sonhos roubados. Sabe, tem pessoas que se levantam só para roubar os sonhos. Estava vendo até essa semana mesmo, eu pensando, né, a gente está planejando em comprar o nosso carro, tudinho direitinho. Aleluia. E essa semana chegou um rapaz e disse: rapaz, carro está muito caro, não vale a pena ter carro, melhor andar de Uber, porque você anda, você paga ali, não tem problema. E ele começou: olha, 700 não sei o que, tem mais não sei o que de 600, não sei o que, não sei quanto. Eu faço embora. Quase que eu dizia: sai da minha frente, pelo amor de Deus, você está roubando meu sonho. E tem gente que se levanta assim mesmo. Você está ali animado com a coisa, então vou conseguir, vou conquistar. Aí chega um rapaz: isso aí vai ser um grande prejuízo para tu. Você, e é mesmo, é. E acaba roubando os teus sonhos, acaba roubando a tua alegria. Coisas que você estava prestes para conquistar, que você estava crendo, você já estava tomando posse. Aí vem o filho do cão para te colocar bem para longe dos teus sonhos. Eu estou estudando, eu vou passar. Não, é difícil demais. Sabe que só tem uma vaga. É mesmo. Irmão, creia tão somente. Creia tão somente. Aquilo que o Senhor preparou para você, ninguém toma. Mas faz a tua parte. Te esmera, te esforça. Aí a gente vai lá para Josué,
capítulo 1. Creia tão somente. Josué capítulo 1, versículo 1. Que diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Aleluia. Então Josué, o que foi que ele recebeu do Senhor? Deus não disse para ele: olha, medita nos problemas, medita nas dificuldades. Ele diz: não, olha, medita na minha palavra, de dia e de noite. Sabe, Josué estava prestes a conquistar a terra que foi prometida aos israelitas, aos seus antepassados, a terra que mana leite e mel. E ele sabia que era uma grande dificuldade, era uma grande luta que ele precisava enfrentar, mas Deus disse a ele: ó, seja forte e corajoso, porque eu estarei com vocês. Lá em Números capítulo 20, ou não, 13, 14, que vai falar sobre a expiação da terra prometida, dos 12 espias que foram olhar a terra, que foram avaliar a terra. Dentre eles estava Calebe e Josué. E Josué foi um daqueles que disse: nós vamos conquistar aquela terra, porque o Senhor nos prometeu, porque Ele disse que seria nossa. Mas quando foram espiar a terra, os outros 10 espias, eles trouxeram o relatório e diziam: olha, a terra é boa, o Senhor disse que ela mana leite e mel, olha o fruto dela, cada uva desse tamanho, mas tem gigante. Tem homens grandes, são muito fortes, os filhos de Anak de um lado, nas montanhas outro povo, não dá. Deus nos chamou até aqui, disse que a terra era nossa, para mostrar esse povo grande, esse povo gigante, para a gente enfrentar, não dá. Quem disse que a terra era deles? Deus. Os problemas se levantaram. Deus, ele continua a ser verdadeiro. A terra é de vocês. Vocês vão conquistá-la. Se fosse um homem só para conquistar aquela terra, com Deus, ele iria conquistar. Quanto mais a multidão, quanto mais o povo que ele tinha levantado. Deus não disse: olha, talvez vocês consigam, talvez seja de vocês, talvez, não, Deus disse: é de vocês, vão e possuam. Qual é a dificuldade de a gente ouvir algo do Senhor e obedecer a sua palavra, e obedecer a sua voz? Se Ele diz que é meu, se Ele diz que é seu, o problema é que a gente olha para a nossa limitação, para a nossa incapacidade, ou para a nossa preguiça, para a nossa falta de disposição de fazer alguma coisa. A gente joga a responsabilidade para Deus.
Eu não tenho porque Deus não quis que eu tivesse. Eu não alcancei porque Deus não quis que eu alcançasse. Eu não conquistei porque Deus não quis que eu conquistasse. E por que você não olha para você? O que foi que você fez com a palavra que você recebeu? Quando Gideão ele foi enfrentar um povo numeroso, e disse que ele estava procurando os soldados, pessoas para compor o seu exército, ele conseguiu 33 mil pessoas. Ainda era pouco, era uma quantidade pouca, mas foi o que ele conseguiu. E ele chegou diante do Senhor: Senhor, olha, conseguimos aí 33 mil pessoas, esse é o povo que eu tenho, esse é o exército que a gente tem para enfrentar aquele outro. Eu não lembro a quantidade do outro exército, mas era muito mais numeroso que isso. E Deus disse: olha, tem muita gente. Imagina o caba se esforçar tanto, fazer de tudo para conseguir o maior número de pessoas, e Deus disse: tem muita gente. Então 23 mil. Ele disse: os frouxos podem se embora. Tinha muito frouxo que disse: vixe, graças a Deus. Eita. Chegou em casa, a mulher disse: tá fazendo o que aqui? Ele disse que os frouxos voltassem. Ficaram ali 10 mil. Aí Gideão chegou para ele e disse: olha, só tem 10 mil agora, Senhor. E o Senhor disse: ainda tem muita gente. Faz o teste para o povo beber água, se aquele que beber água de uma forma tal. E daí 9.700 pessoas tiveram que ser dispensadas. Ficou 300. Ai Deus, agora sim. Agora soltar os valentes, soltar os ousados, soltar os corajosos. Soltar aqueles que verdadeiramente estão com você para lutar até a morte. E foi com aqueles 300, a quantidade mínima diante de um grande exército que vinha contra eles. E Deus disse: olha, se essa multidão, se esses 33 mil tivessem vencido, eles iriam dizer que foi a força do seu braço. Eles iriam dizer que foi por causa deles que eles venceram. E não importa a quantidade de pessoas, o importante é a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Não importa aquilo que a gente faça, o importante é que a gente reconheça que a nossa sabedoria, a nossa força vem do Senhor. Tudo aquilo que temos vem dele, volta para ele. Davi era muito consciente em relação a isso. Olha, o que é que a gente pode dar ao Senhor se é teu? O que é que eu posso dar ao Senhor se é tudo dele? Mas a gente dá com alegria. Não, isso aqui é meu, isso aqui é... Não, nada é teu. Seja grato com aquilo que Deus te deu. Seja grato com aquilo que chegou na tua mão. Administre bem, seja um bom mordomo. Se você ganha hoje seus 5, 7, 10, 15, 20 mil reais por mês, seja um bom administrador. Seja generoso, seja fiel, seja obediente. Seja piedoso, haja como um cristão. Amém? Mas seja acima de tudo fiel na palavra do Senhor. Queria chamar um grupo de música. Tenha em mente de que os problemas eles vão se levantar sempre. A única forma de você não ter problemas é morrendo e indo para o céu. Mas enquanto você viver aqui nessa terra, os problemas vão se levantar. Mas isso não é motivo para você parar, isso não é motivo para você retroceder. Pelo contrário, olha para os problemas como algo pequeno diante de um Deus grande. Você serve a um Deus que é grande, a um Deus que é todo poderoso, a um Deus que pode todas as coisas, e você é assim com Ele. Amém? Você e o Espírito Santo é uma dupla dinâmica. Amém? Aleluia. Se nós podemos meditar no problema, nós podemos
passar tempo meditando no problema, então nós podemos também meditar muito mais na palavra de Deus. Sabe, preocupação, ela significa meditar no problema. Quando você está preocupado, você está meditando no problema. Você está dando empoderamento a um problema, você está fazendo com que aquele problema seja grande na sua vida. Faça como Josué, medite na palavra de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Assim como José, ele foi fiel diante das propostas, diante das tentações. Ele não vou pecar contra o meu Senhor, nem contra o meu Deus. Não vou fazer isso. Acima de tudo, antes de você fazer algo contra alguém, você está fazendo algo contra o Senhor. Olhe para as pessoas como se você estivesse olhando para Deus. O tratamento que você vai ter para ela, a honra que você vai ter, o bom comportamento você vai ter diante das pessoas. Amar as pessoas assim como Deus tinha amado. Sabe, Ele morreu por todos. Ele não morreu por um grupo. Ele não morreu por apenas uma nação. Ele morreu por toda a humanidade. E lá no Éden, quando o homem pecou, que a Bíblia diz que anjos foram colocados na entrada do caminho, para que o homem não tivesse mais acesso ao paraíso, não tivesse mais acesso ao Éden. E a gente vê lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho. O homem pecador, ele não pode mais voltar para o Éden, mas Jesus disse: eu sou o caminho. E quando o homem se arrepende, quando ele reconhece seus pecados, sua vida pecaminosa, que ele necessita reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador, para que ele consiga e que ele tenha acesso à vida eterna. É como se Jesus pegasse na mão dele: agora você pode voltar para o Éden. Agora comigo você pode entrar para o Éden. Porque eu sou o caminho. Esse caminho que foi fechado para o homem pecador, mas Jesus, ele perdoou os nossos pecados, derramando o seu sangue, pagando o preço pela minha e pela tua vida. E hoje nós podemos ter acesso ao Rei dos Reis, acesso ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Mas em Cristo, onde não temos condenação, onde nós podemos viver uma vida plena no Senhor, Ele nos conduz de volta ao lugar de onde nós caímos. E Ele restaura a nossa vida. Ele redime a nossa vida, nos perdoando de todo pecado. Ele nos leva de volta à presença do Senhor. Aleluia. 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 Eu queria saber se nessa tarde tem alguém que ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida, ainda não fez essa confissão, ainda não abriu seu coração para Deus, está esperando se resolver, está esperando as coisas melhorarem. Ei, as coisas só vão melhorar quando você deixar o Espírito Santo entrar em você, habitar em você. Porque o Espírito Santo, ele tem um estoque de soluções que é inesgotável, que é ilimitado. Então, quando você abre as portas para Jesus fazer morada no teu coração, Ele vai te ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade. Ah, pastor, mas aí eu ainda fumo, eu ainda, de vez em quando eu bebo. E você só vai deixar isso quando você ser fortalecido pelo Espírito Santo. Na sua força, sozinho, você não consegue. Mas Deus, pelo Espírito, através do Espírito, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Porque é o desejo dEle que todo homem se salve. É desejo dEle que você tenha acesso a algo que já está disponível para você. A salvação. Pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Não é algo que você pode fazer.
Não é a tua bondade, o quanto você é bonzinho, o quanto você dá esmola, o quanto você faz coisas boas, que vai te garantir ou que vai dar acesso à salvação. O único meio de ter acesso à salvação é através de Jesus Cristo. Se o homem pudesse se salvar sozinho, Jesus não teria vindo. Jesus ele não precisava ter vindo. Mas ele veio, porque a Bíblia diz que nem o justo sequer foi encontrado. Mas por causa da desobediência de um homem, a morte entrou e o pecado reinou no mundo. Também por causa de um homem reinou a graça, a salvação pela justiça, pela justificação de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E os que receberam o dom da justiça e a graça do Senhor reinarão em vida, a saber, por um só, Jesus Cristo. Tem alguém aqui que quer fazer essa confissão? Quer se render ao Rei dos Reis? Entregar a sua vida, o controle da sua vida tão somente a Ele e pertencer a Ele? Tem alguém? A gente ora, é rápido. Todos salvos, todos resgatados, todos redimidos, todos cheios do Senhor. Tem alguém aqui que está com algum sintoma de enfermidade e a gente quer orar, você sair daqui curado? Não? Graças a Deus. Melhor ainda. Todos são. Aleluia. 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 Nós vamos. Não seja abençoado com a prática dessa palavra, amém?